Quão importante é para si constituir uma família? É muito importante. Quer dizer, não sei o que mais seria. Para mim, é como se fosse a razão da minha existência. Passados 30 anos, Richard Gere revelou finalmente por que se divorciou de Cindy Crawford. Durante décadas, os fãs e os tabloides especularam sobre o verdadeiro motivo por detrás da tão falada separação do casal. Mas Gere manteve-se em silêncio. Até agora, junte-se a nós enquanto descobrimos o que Richard Gere finalmente revelou sobre o fim do seu casamento com Cindy Crawford. O enigma da Hollywood. A história de Richard Gere começa bem longe do glamour de Hollywood. Nascido a 31 de agosto de 1949, em Filadélfia, Pensilvânia, e criado na pacata cidade de Syracuse, Nova York, Gere era oriundo de uma família da classe trabalhadora. O seu pai, Homer, era vendedor de seguros, e a sua mãe, Doris, era dona de casa. Era o segundo de 5 filhos. Desde jovem que Richard demonstrou interesse pelas artes. O seu percurso inicial como ator começou no teatro. Atuou em produções regionais e acabou por conseguir um papel na versão londrina do musical Grease. Em meados da década de 1970, começou a aparecer em filmes. O seu grande sucesso surgiu em 1980 com o filme American Gigolo. Nesse filme, Gere interpretou Julian Kay, um acompanhante de luxo. O papel catapultou-o para o estrelato. O seu visual, elegante, confiante e misterioso, cativou a imaginação do público. Tornou-se um símbolo de beleza masculina e as pessoas não paravam de falar dele. Gere deu seguimento a este sucesso com Um Oficial e um Cavalheiro em 1982, interpretando um problemático cadete da Marinha. O filme foi um grande sucesso. A sua prestação demonstrou maior profundidade emocional e ajudou-o a ganhar respeito como ator sério, não apenas como um rosto bonito. Seguiu-se Uma Linda Mulher, em 1990, onde contracenou ao lado de Julia Roberts. A comédia romântica tornou-se um dos filmes mais acarinhados da década. Na década de 1990, Richard Gere era uma das maiores estrelas de Hollywood. Era considerado tanto um galã como um ator talentoso. Mas, apesar da sua fama, Gere nunca se sentiu completamente à vontade no panorama de Hollywood. Raramente frequentava festas ou procurava publicidade. Tinha uma natureza tranquila e reservada que o diferenciava de muitas outras celebridades da sua época. Uma das coisas que realmente distinguia Gere dos outros atores era o seu lado espiritual. Na década de 1980, começou a praticar o budismo tibetano. Desenvolveu uma relação de proximidade com o Dalai Lama e tornou-se um forte defensor dos ritos tibetanos. Gere não praticava apenas em privado. Usou a sua influência para se manifestar contra o governo chinês e defender a liberdade no Tibete. Isto não era comum nas grandes estrelas, especialmente numa época em que falar sobre questões políticas podia prejudicar a carreira. Mas Gere nunca pareceu importar-se em encaixar no padrão de Hollywood. Evitava entrevistas chamativas e raramente partilhava detalhes sobre a sua vida privada. Mesmo assim, os mídia continuavam profundamente interessados nele, especialmente na sua vida amorosa. Muito antes de conhecer Cindy Crawford, Gere já tinha fama de conquistador. Ao longo dos anos, esteve ligado a várias mulheres famosas. Namorou com a atriz Penelope Milford na década de 1970 e com a modelo e escritora Carol Mallory. E surgiram rumores de um romance com Priscilla Presley. Também circularam rumores sobre um relacionamento com Kim Basinger, embora nenhum dos dois o tenha confirmado. Estas relações só contribuíram para a sua imagem de figura misteriosa e desejável. Infelizmente, Gere também se tornou alvo de rumores bizarros e prejudiciais. O mais infame foi a falsa e cruel lenda urbana do Gerbil, uma história ridícula e sem fundamento que se espalhou amplamente na década de 1980 e se tornou uma estranha parte da cultura pop. Gere nunca comentou publicamente o rumor, preferindo manter o silêncio a prestar-lhe atenção. Mas a história persistiu durante anos, ofuscando muitas vezes discussões sérias sobre a sua carreira ou ativismo. Essa era uma das desvantagens da fama. A sua vida privada, verdadeira ou não, tornou-se pública. Parte do problema era que os papéis de Gere no cinema refletiam frequentemente a sua imagem pública. Nos filmes, interpretava homens elegantes, charmosos e misteriosos. O público começou a vê-lo dessa forma também na vida real. As fronteiras entre Richard Gere, o ator, e Richard Gere, o homem, tornaram-se tênues. Por mais que tentasse manter a privacidade e o distanciamento, os mídia nunca deixaram de o observar. O supermodelo da época. Cindy Crawford não foi apenas uma modelo, era a modelo. O seu percurso, desde uma rapariga de uma pequena cidade do Illinois até um dos rostos mais reconhecidos do mundo, é uma história de trabalho árduo, inteligência e timing perfeito.
Cindy nasceu a 20 de fevereiro de 1966, em DeKalb, Illinois. O seu pai trabalhava como eletricista e a sua mãe era caixa num banco. Ela vinha de uma família da classe trabalhadora e a vida em DeKalb era tranquila e simples. Mas, mesmo jovem, as pessoas reparavam na sua beleza. Aos 16 anos, um fotógrafo local tirou-lhe uma fotografia enquanto trabalhava no emprego de verão. Esta foto valeu-lhe o seu primeiro trabalho como modelo e abriu-lhe as portas para um mundo completamente diferente. Apesar do interesse inicial pela carreira de modelo, Cindy estava focada nos estudos. Era uma excelente aluna, inteligente, disciplinada e curiosa. Formou-se no ensino secundário como oradora da turma, o que significa que obteve as notas mais altas da sua turma. Chegou mesmo a ganhar uma bolsa de estudos para estudar engenharia química na Northwestern University, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. No entanto, passado apenas um semestre, decidiu abandonar a faculdade para se dedicar à carreira de modelo a tempo inteiro. Foi uma decisão ousada, mas que se revelou acertada. A carreira de modelo de Cindy arrancou na década de 1980. Os seus traços marcantes, especialmente a pinta acima do lábio que a caracterizava, destacavam-na numa indústria que frequentemente preferia uma aparência mais polida e perfeita. Designers, fotógrafos e revistas adoravam-na. Rapidamente se tornou a menina dos olhos de grandes casas de moda como a Versace, Chanel e Calvin Klein. O seu rosto fazia capas de revistas de todo o mundo, incluindo a Vogue, Elle, Harper's Bazaar e Cosmopolitan. Não era apenas uma modelo, era o rosto da indústria da moda. Um dos seus momentos mais famosos aconteceu em 1992, quando protagonizou um anúncio da Pepsi que foi transmitido durante o Super Bowl. No anúncio, ela sai de um carro desportivo vermelho e compra uma Pepsi numa máquina de venda automática. Era simples, mas tornou-se icônico. Pessoas de todo o país lembravam-se daquele anúncio publicitário. Mostrava o quanto ela se tinha tornado uma figura da cultura pop. Não apenas alguém do mundo da moda, mas alguém que todos reconheciam. Cindy também compreendia o poder de expandir a sua marca. Ela não se contentou apenas em ser modelo para outras pessoas. Tornou-se empresária. Lançou vídeos de exercício físico, linhas de cuidados de pele e até artigos para o lar. Foi uma das primeiras modelos a realmente aventurar-se noutros setores e a ter sucesso. A sua inteligência desempenhou um papel fundamental nisso. Enquanto muitas pessoas viam as modelos apenas como rostos bonitos, Cindy mostrou que ser modelo não significava ser superficial ou simplória. Era inteligente e estratégica, e sabia como construir uma carreira duradoura. Em 1989, tornou-se apresentador da House of Style, um programa de moda e lifestyle da MTV. O programa oferecia aos telespectadores um olhar por detrás das câmeras do mundo, da moda, e ajudava a tornar a profissão de modelo mais acessível ao público em geral. A presença de Cindy no programa ajudou-a a conectar-se com um público mais jovem e tornou-a ainda mais conhecida. Aos olhos do público, Cindy era vista como a típica americana, uma beleza natural, encantadora e com uma forte ética de trabalho. Era frequentemente chamada de queridinha da América, especialmente em comparação com muitas das celebridades mais misteriosas ou rebeldes da época. Raramente se envolvia em escândalos e geralmente mantinha-se longe das colunas de mexericos. As pessoas admiravam não só a sua beleza, mas também a sua postura. Parecia calma, centrada e profissional. Relacionamento e casamento. Richard Gere e Cindy Crawford conheceram-se no final da década de 1980, numa altura em que ambos viviam momentos decisivos nas suas carreiras. Gere era já uma estrela de cinema consagrada, conhecida pelos seus papéis em filmes como American Gigolo, An Officer and a Gentleman, e foi Pretty Woman. Cindy, por sua vez, estava a ascender rapidamente ao topo do mundo da moda. Os seus caminhos cruzaram-se em 1988 ou 1989 num evento repleto de estrelas. E não demorou muito para que a química entre ambos surgisse. O primeiro encontro aconteceu numa festa de Hollywood, repleta de celebridades, câmaras e pessoas influentes da indústria. Richard Gere, com o seu charme discreto e misterioso, destacou-se na multidão. Cindy, na altura com pouco mais de 20 anos, já tinha conquistado reconhecimento no mundo da moda, mas era ainda relativamente nova no universo da fama entre as celebridades. Quando se conheceram, houve uma atração instantânea. Quem os viu juntos disse que a química era evidente. Ambos eram incrivelmente atraentes, bem-sucedidos e admirados, mas vinham de mundos muito diferentes. Essa diferença só tornava as coisas mais interessantes para eles. Richard era conhecido pela sua natureza profunda e séria. Mantinha um perfil discreto, evitando os holofotes quando não estava a trabalhar. Cindy, por outro lado, estava apenas a habituar-se à fama.
e era vista regularmente em eventos de moda, sessões fotográficas para revistas e aparições na passadeira vermelha. As suas personalidades pareciam complementar-se. Cindy trouxe brilho e energia, enquanto Richard acrescentou profundidade e mistério. Uma das primeiras coisas que o público reparou no seu relacionamento foi a diferença de idades. Richard Gere tinha cerca de 39 anos quando se conheceram, enquanto Cindy Crawford tinha apenas cerca de 22. Esta diferença de idades de 15 anos tornou-se um assunto muito comentado nos meios de comunicação social. As pessoas questionavam-se como é que alguém tão jovem e em início de carreira se podia relacionar com alguém mais velho e já experiente tanto em fama como em relacionamentos. A imprensa deu ampla cobertura à sua relação. Tabloides e revistas publicaram artigos sobre se a diferença de idades se tornaria um problema. Alguns especularam que Gere gostava de ter o controle da relação e que Cindy talvez fosse demasiado nova para compreender completamente o que estava a fazer. Outros acreditavam que Cindy trazia uma energia renovada à vida de Richard e ajudava-o a suavizar a sua imagem frequentemente séria. Nessa altura, Cindy ainda estava a descobrir quem era, tanto pessoal como profissionalmente. Gere já estava mais seguro da sua identidade, embora também tivesse os seus próprios conflitos internos. Apesar dos comentários exteriores, os dois pareciam gostar da companhia um do outro e ignoravam as críticas. As suas aparições juntos em eventos públicos causaram grande alvoroço. Para onde quer que fossem, as câmeras seguiam-nos. Eram vistos como o novo casal mais glamouroso de Hollywood. Bonitos, bem-sucedidos e inesperados. Embora a diferença de idades tenha despertado o interesse do público e gerado algumas dúvidas, isso não impediu que a relação avançasse rapidamente. Poucos anos depois de se terem conhecido, Cindy e Richard tomariam uma decisão importante sobre o futuro juntos. No início da década de 1990, Richard Gere e Cindy Crawford eram um dos casais mais falados em todo o mundo. O seu relacionamento evoluiu rapidamente. Em dezembro de 1991, surpreenderam todos ao casarem-se numa cerimônia muito íntima em Las Vegas. O casamento não foi planeado com muita antecedência. Foi uma decisão de última hora, tomada enquanto estavam em Las Vegas para o casamento de um amigo. Em vez de uma grande celebração de Hollywood, optaram por algo rápido e simples. O casamento teve lugar na Little Church of the West, uma famosa capela de casamentos de Las Vegas. Foi pequeno e espontâneo. Nem sequer tinham alianças de casamento formais prontas. Em vez disso, compraram alianças de platina iguais de última hora e mandaram gravar uma mensagem pessoal nas mesmas. Foi uma cerimônia discreta, com a presença de poucas pessoas, mas o mundo soube rapidamente. Para os fãs e para os meios de comunicação social, parecia um conto de fadas da vida real. Duas pessoas incrivelmente atraentes e famosas a casarem-se de repente. Após o casamento, Richard e Cindy tornaram-se um dos casais mais poderosos de Hollywood. Para onde quer que fossem, as câmeras seguiam-nos. Eram vistos juntos em estreias de filmes, eventos de moda e angariações de fundos políticos. Estavam nas capas das revistas e no centro de todas as histórias dos tabloides. De muitas formas, representavam a imagem perfeita de glamour e sucesso. Assistiram juntos a grandes eventos, incluindo os Oscars. Um dos momentos mais falados do casal na passadeira vermelha aconteceu na cerimônia de 1991, quando Cindy usou um deslumbrante vestido vermelho da Versace ao lado de Gere. Esta aparição ajudou a consolidá-los como realeza de Hollywood. Também se envolviam em causas importantes para eles. Gere continuou a apoiar o Tibete e os direitos humanos, enquanto Cindy trabalhava em causas de solidariedade e relacionadas com a saúde. O interesse mútuo pelo ativismo tornou-os ainda mais cativantes para os fãs. Mas, por detrás da imagem pública, cresciam as diferenças entre eles. Richard Gere sempre fora uma pessoa reservada, mesmo sendo uma grande estrela de cinema. Não gostava da atenção que a acompanhava. Evitava frequentemente entrevistas, afastava-se das festas de Hollywood e concentrava-se mais na sua jornada espiritual pessoal do que na fama. O seu envolvimento com o budismo tibetano era muito importante para ele. Encontrava-se regularmente com o Dalai Lama e usava a sua fama para sensibilizar as pessoas para as questões políticas no Tibete. Era sério, ponderado e geralmente reservado. Cindy, por outro lado, estava no auge da sua carreira de modelo. O início dos anos 90 foi a sua época mais movimentada e de maior visibilidade. Desfilou nas passarelas de Paris, Milão e Nova York. Gravava anúncios, dava entrevistas e construía a sua marca pessoal. A sua vida era agitada e repleta de aparições públicas. Era extrovertida e não se importava de ser o centro das atenções. Afinal, era uma parte fundamental do seu trabalho. Apreciava o mundo da moda, as oportunidades de negócio e a atenção que advinha do facto de ser uma das maiores supermodelos do mundo.
Estas diferenças de estilo de vida começaram a criar um distanciamento entre eles. Mais tarde, em entrevistas, Cindy explicou que, na altura do casamento, ainda estava a tentar descobrir quem era, estar numa relação com alguém. 15 anos mais velho e já bem estabelecido à sua maneira, dificultava o seu amadurecimento. Ela sentia que se tinha adaptado ao mundo de Richard em vez de construir um mundo partilhado com ele. Enquanto isso, Jer tinha alegadamente dificuldades com a constante atenção dos mídia que acompanhava o fato de estar com uma das mulheres mais fotografadas do planeta. Sempre detestou o circo de Hollywood. E estar com Cindy significava mais câmeras, mais mexericos e mais intromissão na sua vida privada. Embora Cindy prosperasse neste mundo, isso deixava Richard desconfortável. Visto de fora, pareciam o casal perfeito. Mas, em privado, os seus objetivos e estilos de vida diferentes começaram a levá-los para caminhos separados. A seguir, vamos analisar mais de perto as fissuras que começaram a surgir nos bastidores e como a pressão, os rumores e o crescimento pessoal levaram o casal ao limite. Problemas no paraíso. Embora Richard Gere e Cindy Crawford parecessem o casal perfeito para o mundo exterior, as coisas por detrás das portas fechadas estavam longe de ser simples. O seu relacionamento começou com paixão e entusiasmo, mas com o tempo, as diferenças entre eles tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar. Lentamente, a imagem glamourosa começou a desaparecer e as fissuras começaram a aparecer. Um dos maiores desafios que enfrentaram foi a diferença nas fases da vida. Quando se casaram, em 1991, Cindy tinha apenas 25 anos. Ela ainda estava a descobrir quem era, não só como pessoa, mas também como figura pública. A sua carreira de modelo estava em ascensão, e ela estava apenas a começar a explorar oportunidades na televisão, nos negócios e no marketing. Tinha uma agenda preenchida, uma base de fãs crescente e muita vontade de experimentar coisas novas. Richard, por outro lado, estava na casa dos 40 anos. Já tinha vivido décadas de fama e começara a afastar-se dos holofotes. Estava mais focado no seu mundo interior, na espiritualidade, no crescimento pessoal e na reflexão tranquila. Abraçou o budismo tibetano e estava mais interessado em trabalho humanitário do que em eventos de passadeira vermelha. Enquanto Cindy se lançava a toda a velocidade numa carreira de ritmo acelerado, Richard abrandava o ritmo e voltava-se para o seu interior. Esta diferença de energia e ambição criou um distanciamento entre eles. Naquele momento, não estavam em sintonia com o que queriam da vida. Uma área em que isso foi evidente foi a questão de ter filhos. Havia relatos contraditórios sobre se este era um problema importante no seu casamento. Algumas fontes afirmavam que Cindy queria filhos e Richard não, enquanto outras sugeriam que, na verdade, não se tratava de filhos. Tudo se resumia ao momento e às prioridades. A própria Cindy afirmou mais tarde em entrevistas que não estava preparada para constituir família naquele momento. Ainda assim, pessoas próximas do casal dizem que a questão pairava sobre a relação e pode ter aumentado a pressão. Ao mesmo tempo, os mídia observavam-nos constantemente. Como um dos casais mais famosos do mundo, eram seguidos por paparazzi para onde quer que fossem. Rumores de infidelidade e ciúme circulavam à sua volta. Alguns tabloides especularam que Cindy estava a aproximar-se demasiado de outros homens da indústria da moda. Outros acusaram Richard de infidelidade ou de distanciamento emocional. Verdade ou não, os constantes mexericos dificultavam que se concentrassem um no outro. Isto aumentou o estresse num casamento que já enfrentava desafios. Um rumor que perseguiu Richard durante anos foi sobre a sua sexualidade. Desde o início da sua carreira que havia alegações persistentes em tabloides e círculos de fofocas de que poderia ser gay. Estes rumores nunca foram confirmados e foram amplamente considerados infundados, mas não desapareceram. Durante o seu casamento com Cindy, estas histórias intensificaram-se. Algumas pessoas sugeriram que a relação era mais de fachada do que por amor. Outros alegaram que Cindy se sentia pressionada pela atenção e pelas perguntas sobre a sua vida privada. Em entrevistas posteriores, Cindy admitiu que os rumores eram difíceis de lidar. Ela nunca disse que foram o motivo da separação, mas é evidente que a constante especulação pública contribuiu para o desgaste da relação. Outra questão era a identidade. Cindy falou abertamente nos últimos anos sobre o quão perdida se sentia durante o casamento. Ela disse que não sabia exatamente quem era naquela altura. Passou de jovem modelo a esposa de uma das maiores estrelas de Hollywood e, neste processo, sentia muitas vezes que vivia no mundo de Richard em vez de construir o seu próprio. Sentia que se esforçava demasiado para se encaixar na vida dele, em vez de ser fiel a si própria. Richard, segundo alguns relatos, era distante e emocionalmente inacessível. Era atencioso e reservado.
Mas isso, por vezes, significava que não se abria ou não oferecia o apoio emocional de que Cindy necessitava. Enquanto ele seguia um caminho espiritual, ela navegava pela fama, pelos negócios e pela autodescoberta. Não conseguiam encontrar um meio-termo. Em meados da década de 1990, tornou-se claro que o seu casamento estava em crise. Tinham se distanciado e o amor que antes os unia não era suficiente para os manter juntos. Por que razão se separaram? Em 1995, o casamento de Richard Gere e Cindy Crawford chegou ao fim. Após quase 4 anos juntos como marido e mulher e vários outros como um casal de grande visibilidade, anunciaram oficialmente a separação. A notícia rapidamente se tornou um dos maiores acontecimentos do ano no mundo das celebridades. O que antes parecia uma história de amor glamourosa estava agora a chegar ao fim diante do mundo inteiro. O anúncio da separação ocorreu em maio de 1994, mas o divórcio foi finalizado em 1995. Assim que a notícia foi confirmada, os mídia entraram em frenesi. As manchetes não paravam. Os paparazzi seguiam Richard e Cindy para onde quer que fossem. Todos queriam saber por que é que o casal perfeito não conseguia fazer com que resultasse. Os repórteres especulavam sobre tudo: diferença de idades, infidelidade, choque de estilos de vida e até os antigos rumores sobre Richard. O casal manteve a maioria dos detalhes em segredo, mas isso não impediu que os mexericos se espalhassem. Antes de se separarem definitivamente, Richard e Cindy fizeram esforços para salvar o casamento. Fontes da época disseram que passaram por períodos de separação, tentando dar espaço um ao outro e descobrir se podiam voltar a ligar-se. Houve tentativas de reacender a relação e, em alguns momentos, parecia que poderiam resolver as coisas. Mas, no final de contas, os problemas eram demasiado profundos. As diferenças nos seus estilos de vida, nos seus desejos e nas suas trajetórias de vida não podiam mais ser ignoradas. Nos anos seguintes, Cindy Crawford tornou-se mais aberta sobre os motivos que levaram ao fim do casamento. Um dos seus comentários mais reveladores surgiu numa entrevista de 2013 com Oprah Winfrey. Olhando para trás, Cindy disse algo que realmente se destacou: "Não passamos tempo suficiente como amigas." Ela explicou que, embora houvesse amor e atração, não construíram primeiro uma base sólida de amizade. Entraram num relacionamento sério e casaram muito rapidamente, sem se conhecerem verdadeiramente no dia a dia. Cindy admitiu ainda que, durante o casamento, ainda estava a tentar descobrir quem era. Sentia que estava a tentar encaixar-se no mundo de Richard, na sua forma de pensar, no seu estilo de vida e no seu espaço emocional. E acreditava que Richard lhe estava a fazer o mesmo. Ambos estavam a adaptar-se e a mudar, mas não necessariamente a conectar-se de uma forma genuína ou duradoura. No final, percebeu que eles simplesmente não eram compatíveis, por mais que parecessem um bom casal por fora. Richard Gere, como sempre, adoptou uma postura muito mais discreta. Raramente falou publicamente sobre o divórcio. Fiel à sua natureza, manteve-se reservado e filosófico. Não deu entrevistas sobre o término e nunca comentou os rumores ou histórias que circulavam sobre a relação. Para ele, o silêncio parecia ser a forma de seguir em frente, afastando-se dos mídia, concentrando-se no seu crescimento pessoal e mantendo-se o mais longe possível dos holofotes no que diz respeito à sua vida pessoal. Embora Cindy se tenha aberto com o tempo e partilhado as suas emoções e lições aprendidas, Richard continuou a preservar a sua privacidade. Alguns interpretaram-no como distanciamento, enquanto outros viram-no como uma forma de paz. A sua forma de seguir em frente sem reviver o passado publicamente. O seu divórcio não foi amargo nem dramático em termos legais. Não houve querelas públicas, nem disputas pela guarda dos filhos, nem longas batalhas judiciais. Foi um fim discreto para um casamento muito público. Para ambos, parecia que a relação tinha simplesmente chegado ao fim. Seguiram em frente para novos capítulos, com Cindy a casar novamente e a construir uma família. E Richard a continuar a sua jornada espiritual e carreira no cinema. Mas a história do seu casamento permanece como um dos relacionamentos de celebridades mais memoráveis da década de 1990. Breve, belo e repleto de lições sobre amor, timing e crescimento pessoal. A vida depois do término. Após a separação bastante divulgada em 1995, Cindy Crawford e Richard Gere seguiram caminhos muito diferentes, mas cada um encontrou a sua própria paz e sucesso. Cindy não ficou solteira durante muito tempo. Apenas alguns anos depois, em 1998, casou com a empresária do ramo da vida noturna e ex-modelo Randa Gerber. O seu relacionamento foi construído com base numa forte amizade, algo que Cindy disse ser importante após o seu casamento com Gere. Com Randa, as coisas pareciam mais sólidas. O casal teve 2 filhos, Presley e Kaia Gerber. Kaia seguiria os passos da mãe e tornar-se-ia uma modelo de sucesso.
Para além da vida pessoal, Cindy construiu um poderoso império empresarial. Ela não se limitou a ser apenas um rosto bonito no mundo da moda, tornou-se uma empreendedora inteligente e estratégica. Um dos seus maiores sucessos foi a Meaningful Beauty, uma linha de cuidados de pele lançada em parceria com o dermatologista francês Dr. Jean-Louis Sebag. A linha tornou-se extremamente popular e acrescentou uma nova dimensão à sua carreira. Também se envolveu com o design de interiores, lançando uma linha de mobiliário e artigos para a casa que refletiam o seu estilo pessoal. Ao longo dos anos, Cindy conseguiu manter-se relevante sem procurar a fama. Aceitou o envelhecimento com elegância, falou abertamente sobre a pressão que as mulheres enfrentam na indústria da beleza e tornou-se um exemplo de como conciliar a maternidade, o casamento e os negócios. De muitas formas, o período após a separação de Gary permitiu-lhe sair da sombra de ser esposa de uma celebridade e assumir a sua identidade como uma marca global e um indivíduo forte. A vida de Richard Gere também seguiu em frente, embora de forma mais discreta. Em 2002, casou com as atrizes e ex-Bond girl, Carey Lowell. Tiveram um filho em comum, Homer, nascido em 2000. Este casamento durou mais de uma década do que o primeiro, mas também chegou ao fim. O divórcio, finalizado em 2016, foi mais complicado do que a separação de Cindy e incluiu um longo processo judicial. Após o encerramento deste capítulo, Richard encontrou finalmente novamente o amor com a publicitária e ativista espanhola Alejandra Silva, mais de 30 anos mais nova do que ele. Casaram em 2018 e têm 2 filhos pequenos. Ao contrário do seu primeiro casamento com Cindy, Richard manteve esta relação longe dos holofotes. Ele e Alejandra partilhavam o amor pelo trabalho humanitário e pela espiritualidade. E, ao que tudo indicava, Richard parecia mais contente e tranquilo. Curiosamente, tanto Richard como Cindy usaram o primeiro casamento como trampolim para uma vida mais estável. Cada um aprendeu com isso e cresceu à sua maneira. Para Cindy, o divórcio ajudou-a a perceber o que precisava num parceiro e ensinou-a a equilibrar o amor com a independência. Também lhe deu a motivação para se tornar mais do que apenas a esposa de Gere. Reinventou-se como empresária, esposa, mãe e ícone. Para Richard, a separação reforçou a sua natureza reservada. Tornou-se ainda mais esquivo dos mídia, optando por viver a vida nos seus próprios termos. Raramente dava entrevistas e quase nunca falava sobre os seus relacionamentos pessoais. Ainda assim, manteve-se uma figura fascinante, uma estrela de Hollywood que envelheceu com elegância e manteve o seu mistério. Embora ambos tenham seguido em frente com as suas vidas, o tempo que passaram juntos deixou uma marca indelével na forma como o mundo os via. Foi um casamento curto, mas ajudou a moldar a sua imagem pública nos anos seguintes. Se achou este vídeo interessante, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever mais conteúdos da série Histórias Inéditas de Hollywood.